Você já acordou no meio da noite, suando frio, com a sensação de que sua vida não faz o menor sentido? Pois é, um dia você está lá, vivendo sua vidinha tranquila, planejando sua festa de aniversário, sonhando com aquela viagem pra praia no ano novo e de repente, seu mundo vira de cabeça para baixo. Pode ter sido uma demissão inesperada, um término doloroso ou quem sabe uma pandemia global. Mas o fato é, você percebe naquele momento que todo mundo tá só improvisando. Ninguém sabe de verdade o que tá fazendo. E aí já era. O café da manhã agora tem gosto de papelão. O peso da sua escova de dente parece insuportável. E aquela pergunta pulsa na sua mente. O que eu tô fazendo aqui? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça nessa crise existencial. Entender por que o nosso cérebro insiste em buscar sentido em tudo. Mesmo quando parece que o universo está de sacanagem com a nossa cara. E eu vou te mostrar como encontrar paz e sentido no meio desse caos em que vivemos. E é sério, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu encontrei respostas que eu nem sabia que estava procurando. E eu tenho certeza que elas vão te ajudar. E a nossa jornada começa na natureza. Vamos começar dando um passo para trás. Sabe essa coceirinha que você sente quando as coisas não fazem sentido? Esse desconforto quando você não entende o porquê de alguma coisa? Você não está sozinho. Essa necessidade de buscar sentido em tudo está enraizado no nosso DNA. Reflete adaptações evolutivas e processos cognitivos que nos tornaram a espécie mais dominante do planeta. É sério, pensa só, essa mesma característica que nos faz ficar acordados à noite pensando qual é o sentido da vida é a que nos levou a criar a roda, explorar o espaço. E além de tudo isso, criou as roupas tecnológicas da Insider. Sim, a marca que está gentilmente patrocinando esse vídeo e que vocês sabem é a queridinha do canal e a minha queridinha também. Em abril é um mês muito especial, porque além do meu aniversário, é aniversário da Insider. E o catálogo tá cada vez maior, com diferentes peças. Agora tem camisetinha com botão, tem camisa social, tem as tech t-shirts que são as minhas favoritas, tem a tech t-shirt oversized, tem bermuda, tem calça, tem meia que é maravilhosa, cueca que é sensacional e serve para todas as ocasiões. Desde sair com os amigos, fazer apresentação no trabalho, ficar de boa em casa, é só com o Insider, meu amigo. Porque além de ser fresquinha, além das cores serem maravilhosas, de combinar com tudo quanto é peça do seu guarda-roupa, elas desamassam no corpo, vestem muito bem, o corte é maravilhoso e acima de tudo, é um conforto inigualável. E nesse mês de aniversário, quem ganha o presente é você. Com o cupom Léo Xavier, você soma com os descontos do site e pode chegar até 30% de desconto. Minha recomendação, compra o kitzinho que já tem um descontinho maior e garante esse desconto que você vai levar cueca, vai levar camiseta, tech t-shirt, oversize, de calça, o que você quiser, vai ficar show. Então, basta entrar no site da Insider, usar o cupom Léo Xavier e garantir o menor preço possível agora em abril. Muito obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. E com todas essas grandes invenções, esses grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No nosso caso, o preço é a desesperança, tristeza, ansiedade, depressão e algumas crises existenciais no meio do caminho. É basicamente o cardápio de emoções que você sente ao ver um filme do Lars von Trier. Mas não vai achando que isso é novidade da vida moderna. Há séculos, inúmeros filósofos, psicólogos, religiosos e neurocientistas tentam entender e resolver essa situação. O taoísmo fala pra gente viver em harmonia com o Tao, que é o fluxo do universo. O budismo nos encoraja a focar no presente sem julgamentos. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos ensinam a aceitar o que não podemos controlar. E até os filósofos mais modernos já se debruçaram sobre esse tema. E eu sei muito bem como é essa noia. Por anos eu chorei antes de dormir, me sentindo perdido na minha própria vida, não encontrando sentido pra nada. Por que tudo isso existe? O que eu tô fazendo aqui na Terra? Qual é o propósito da minha vida? E sabe o que é mais louco? Essas perguntas, claro, não têm respostas fáceis. Mas o que eu descobri é que talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas. Se você tá aí se sentindo perdido, triste, sem propósito, ou achando que a vida é uma grande piada sem graça, tem um monte de gente sentindo assim também. Nesse vídeo, eu quero te propor um caminho novo, uma nova forma de encarar a sua vida, os seus desafios e todo o caos e loucura inerente à existência humana. É uma perspectiva baseada em filosofia, psicologia e um pouquinho de neurociência que vai te ajudar a encontrar paz na sua existência. E eu juro que não vai ter meditação e banho gelado dessa vez. Mas para isso, a gente precisa entender a ciência por trás da necessidade humana de que tudo tenha sentido. Desde pequenos, a gente tá sempre perguntando: por que o céu é azul? Por que eu tenho que comer brócolis? Qual é o propósito da minha vida? Tá,
Talvez eu tenha sido uma criança meio esquisita. Mas esse tipo de reflexão nasce conosco. É fundamental para o nosso desenvolvimento, para a gente amadurecer e formar a nossa identidade. E acredita, isso é muito importante. Imagina lá nos primórdios, quando nossos ancestrais estavam correndo de tanguinha por aí. Essa busca por sentido era questão de vida ou morte. Opa, pegadas grandes no chão, rugido alto. Ó o bicho vindo, moleque. A necessidade de encontrar significado evoluiu como um mecanismo de sobrevivência para criar ordem a partir do caos. Entender causa e efeito permitia aos primeiros humanos prever resultados e tomar melhores decisões. Mas como isso acontece no nosso cérebro? O neurocientista Jack Panksepp descobriu o sistema de busca, um dos sistemas emocionais primários mais importantes. Ele impulsiona nosso desejo por conhecer, entender e vivenciar emoções positivas. Evolutivamente, esse sistema nos motivou a encontrar comida, abrigo e proteção muito antes da tecnologia moderna tornar todas essas coisas facilmente disponíveis. A curiosidade era uma questão de sobrevivência. Ainda hoje, esse sistema de busca continua sendo essencial para o nosso desenvolvimento cognitivo e emocional. Ter significado fornece estabilidade psicológica, reduzindo a incerteza e promovendo emoções positivas. É como se fosse um escudo contra a ansiedade existencial. No nosso cérebro, o sistema de busca é uma rede neural que impulsiona a exploração, curiosidade e a busca por significado. Está fortemente ligado a ela, nossa querida e amada dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa. Quando a dopamina aumenta, você se sente energizado e curioso. Ela nos motiva a buscar recursos, recompensas e informações, criando uma sensação de querer algo. Curiosamente, a atividade da dopamina atinge o seu pico na antecipação de uma recompensa e não após obtê-la. Ou seja, ela alimenta o processo de busca em si. E qual é o grande problema disso? O sistema de busca pode ficar superativado no nosso mundinho moderno, lindo e maravilhoso, onde a gratificação instantânea está sempre à mão. As redes sociais são projetadas para sequestrar esse sistema, fornecendo recompensas frequentes e imprevisíveis. Cada notificação ou curtida reforça o comportamento de verificar compulsivamente. Eu ia falar que é como um cassino no seu bolso, só que hoje literalmente você tem um cassino no seu bolso. Mas o que acontece é que assim, as redes sociais substituem a conexão humana verdadeira por uma validação passageira. Embora essas recompensas ativem o sistema dopaminérgico, elas não têm a profundidade emocional dos relacionamentos reais ou das atividades que você faz quando tem um propósito verdadeiro, levando a um sentimento de vazio, como se a sua existência não tivesse significado. Além disso, a novidade infinita das redes sociais fragmenta a atenção e interrompe a rede de modo padrão, que é a rede cerebral principalmente ativa quando a mente está em repouso. Ela é fundamental para a autorreflexão, criatividade e para a criação de sentido. Só que o que muita gente não percebe é que isso acontece silenciosamente também na vida fora das redes. No mundo moderno, nós enfrentamos uma sobrecarga cognitiva por tantos estímulos ao nosso redor. Isso torna mais difícil processar experiências ou encontrar um propósito. A gente busca uma vida plena, um caminho com sentido, mas o mundo nem sempre coopera. Os nossos planos são constantemente atrapalhados por situações totalmente fora do nosso controle. Você planeja uma viagem maravilhosa e vem uma pandemia. Isso é a vida. Só que o cérebro humano é programado para reconhecer padrões e criar coerência em tudo. E ele busca conectar ideias e situações, por mais aleatórias que sejam, demonstrando a nossa implacável motivação para extrair significado das coisas do mundo e da vida. Mas como eu disse, a vida nem sempre faz sentido. Tem coisas totalmente aleatórias acontecendo a todo momento em todo lugar. E para o nosso cérebro, assim como para Albert Camus, isso é absurdo. O filósofo Albert Camus percebeu algo fascinante. Nós humanos temos uma necessidade crônica de entender o mundo. Usamos a razão para isso. Mas o problema é que, da nossa perspectiva limitada, o mundo parece completamente irracional. É como se estivéssemos tentando encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Essa tensão entre a nossa busca por sentido e o mundo caótico ao nosso redor cria o absurdo. Existem várias formas de lidar com essa tensão. Karl Jaspers sugere abandonar o conceito de razão totalmente. Já Søren Kierkegaard propõe que o mundo tem uma razão, mas ela está além da nossa capacidade de compreensão. Por isso, precisamos dar um salto de fé e aceitar que nunca vamos entender a vida e o universo em sua totalidade. No entanto, o que a maioria das pessoas escolhe é simplesmente ignorar o absurdo da existência humana. Elas criam suas próprias regras. Quando eu tiver X dinheiro, quando eu conseguir Y seguidores, quando eu alcançar Z objetivos, aí sim eu serei feliz. Como se a vida fosse um simples jogo de videogame com objetivos claros e progressão linear específica. Já para Camus, só há uma resposta: Sísifo.
Sísifo foi um rei na mitologia grega famoso por sua esperteza. O cara era tão sagaz que ele enganou a morte 2 vezes. Claro que isso irritou profundamente os deuses, que se vingaram condenando o pobre rei a um castigo eterno. Rolaram uma pedra gigante morro acima. E aí, quando ele estivesse chegando quase no topo, a pedra rolaria de volta para o pé do morro. E ele teria que recomeçar esse processo, para sempre. Imagina isso, um homem fadado a fazer a mesma coisa, suando, se esforçando, quase chegando lá, só para a pedra rolar morro abaixo e ter que recomeçar tudo de novo, todo santo dia, por toda a eternidade. Camus, em seu livro O Mito de Sísifo, destaca esse personagem como o ícone perfeito do absurdo, uma tarefa sem sentido, sem fim, sem propósito aparente. Parece familiar? Você pode estar pensando agora. Bom, então uma visão absurda da vida exclui qualquer possibilidade de felicidade e leva qualquer pessoa com um mínimo de juízo a se desesperar com a sua própria existência. Porque vamos falar real aqui, né? Ficar levando a pedra pra cima só pra rolar pra baixo de novo o resto da vida é deixar qualquer um maluco. Ainda assim, Camus conclui seu livro com uma frase inacreditavelmente poderosa. É preciso imaginar Sísifo feliz. Mas como? E eu sei que isso pode parecer impossível, mas essa reviravolta na filosofia de Camus pode mudar completamente sua perspectiva sobre as suas lutas diárias. Primeiro, vamos entender a situação do Sísifo e como ela se relaciona com a nossa vida. Sísifo é obrigado a fazer algo que nunca vai dar certo. Igualmente, todos nós temos nossas próprias pedras que insistem em rolar para o pé da montanha. Relacionamentos amorosos, faculdade, emprego, investimentos, amizades. Eventualmente essas pedras podem despencar. E depois de um período de luto e sofrimento, a gente volta a empurrá-las montanha acima, de novo e de novo. Se parar para pensar, em última instância, até a vida é uma pedra gigantesca, que não importa o que façamos, eventualmente rolará montanha abaixo. Mas então, por que me importar se nada que eu fizer vai mudar essa situação absurda? Se for assim, se parar pra pensar, é preciso imaginar Sísifo sem esperança e puto com tudo. Então o que você faz diante dessa situação? A solução, de acordo com Camus e com a psicologia moderna, é aceitar. A terapia de aceitação e compromisso, desenvolvida pelo Dr. Steven Hayes, trata exatamente disso. Essa linha terapêutica nos lembra que mesmo em situações aparentemente sem saída, a gente ainda tem o controle da nossa vida. O primeiro passo da terapia de aceitação e compromisso é justamente aceitar seus pensamentos, emoções e experiências sem julgamento ou resistência. Por que eu fui namorar aquela pessoa? Por que eu escolhi essa carreira horrível? Por que eu tô condenado a empurrar essa porra dessa pedra? Mas Léo, isso não faz sentido nenhum. O que eu tô enfrentando é a pior coisa da face da Terra. Maravilha. Olha para esse pensamento, toma um cafezinho com ele, entenda por que ele existe. Abraçando esses pensamentos, por mais terríveis que sejam, você começa a se enxergar como contexto e não como conteúdo. Você foi rejeitado. Não quer dizer que nunca vão gostar de você. Você errou. Não quer dizer que você erra sempre. Você teve um pensamento ruim. Você não é uma pessoa má. Esse é o caminho para desapegar dos pensamentos limitantes, das amarras e traumas do passado, promovendo a liberdade de agir em alinhamento com seus valores verdadeiros. É como diria Kierkegaard, a vida só pode ser entendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. E fazendo isso, se revoltando contra a nossa condição absurda e escolhendo viver com autenticidade, segundo Camus, você cria seu próprio sentido para a vida. Em O Mito de Sísifo, Camus reconhece a futilidade da tarefa de Sísifo e seus óbvios paralelos com nossas vidas comuns. Mas ele argumenta que apesar das dificuldades desse mundo, contra todas as probabilidades, nós regularmente experimentamos a verdadeira felicidade. Pessoas em circunstâncias terríveis se deleitam no amor umas pelas outras. Não deveríamos tentar encontrar algum significado cósmico em nossas rotinas mundanas, obtendo, gastando, comendo, trabalhando, empurrando nossas próprias pedras para cima de nossas próprias montanhas. Em vez disso, a gente devia rir de que não há significado e sermos felizes assim. Porque mesmo com todo o desespero, dificuldades e falta de sentido que existe na vida, ainda há beleza, um sorriso, aquele momento e uma música que sempre te emociona, uma noite de risadas entre amigos, dançar, escrever, pintar, brincar com seu cachorro, a cor rosa pintando o céu no pôr do sol, a lágrima de saudade de um ente querido, o abraço de mãe, o poderia ter sido e o nunca será, o almoço de domingo, ver quem você ama feliz. Isso é suficiente. Nós somos criaturas vivendo no absurdo, rolando pedras para o alto de montanhas, mas por mais inacreditável que pareça, nós temos o controle sobre como encaramos isso. Você não precisa fazer nada. O que aconteceu, aconteceu. E o que vai acontecer, ninguém sabe. E nessa situação, Sísifo pega sua pedra e começa a subir mais uma vez a sua montanha. Por mais que todos os desafios diários que enfrentamos em nossas vidas às vezes pareçam igualmente repetitivos e absurdos, nós ainda podemos dar significado e valor a eles, ao entendê-los como nossos. Porque a vida é isso. Você não desiste. Você não vai simplesmente embora e pronto. Você sai, encontra a sua pedra e a empurra. E sim, é difícil. E não tem sentido nenhum. Mas é seu.
Olha pra sua vida. Você faz muitas coisas sem sentido, sem propósito, coisas que pra todo mundo parecem ser insignificantes e idiotas. Você fica obcecado, passa anos focando e se dedicando a elas, ao seu hobby de tocar violão, à sua paixão por experimentar cafés diferentes, o seu amor por almoçar com a sua família no domingo. Literalmente, ninguém se importa com a maioria dessas coisas, além de você, mas mesmo assim, você persiste. Você não desiste, porque quando você soma todas essas suas obsessões, suas conquistas inúteis e realizações sem sentido, o que elas formam é a sua vida. A vida que você escolheu viver. E é através dessas escolhas, desses momentos aparentemente insignificantes, que você cria o sentido para a sua existência. Não um sentido universal, não uma resposta para toda a humanidade, mas algo muito mais valioso, o seu sentido. Porque essa é a única coisa que realmente temos. A gente não sabe o que nos aguarda no futuro. A gente só pode pisar cegamente, sem saber para onde estamos indo, nem o porquê. Mas enquanto estamos no caminho, podemos aproveitar ao máximo a nossa jornada. Então, ao invés de se desesperar com o caos do universo e o absurdo da existência, olhe para suas pedras, não como fardos, mas como partes da sua história. Ria da falta de sentido de tudo isso, reúna todas elas e comece a subir. Porque no fim das contas, Sísifo não é apenas feliz apesar da sua condição, ele é feliz por causa dela. Ele encontrou liberdade na aceitação, propósito no absurdo e significado no ato de escolher sua atitude perante o inevitável. E você também pode, mesmo quando a pedra rolar montanha abaixo, mais uma vez. Afinal, a vida não é um problema para ser resolvido, é uma realidade para ser vivenciada.